Agradeço-lhe, minha querida, por esta prova de amor. Acredite-me que a ausência de luxo e da vazia vida de distrações, você lamentará menos do que imagina. O verdadeiro amor lhe trará tanta felicidade no estreito âmbito familiar, que a sociedade mundana tornar-se-á descartável. Eu vou viver somente para você e não terei outros pensamentos a não ser a sua felicidade. Ele levantou-se e, preparando um copo de limonada, serviu Gabriele. Ela tomou alguns goles e depois disse, sorrindo por entre lágrimas: Ah, o meu poderio chegou ao fim. Sinto que você vai me educar como educou Tancredo. O rapaz desandou a rir. Em todo caso, em sua educação pretendo aplicar um método especial, e medidas mais amenas, pois a metade do poder permanecerá em suas mãos. Ele passou a mão em sua cintura e colou os lábios em sua delicada face. Naquele instante, a cortina se abriu, e Tancredo estancou na entrada, surpreso, sem compreender a inusitada cena. Mamãe, você está dormindo? Exclamou ele repentinamente, com voz irritada. A condessa voltou-se, ruborizada. Senhor Verenfels, por que está beijando a mamãe? Quando o papai estava vivo o senhor nunca fez isto, prosseguiu o garoto, muito impressionado. Tancredo, meu ídolo, disse Gabriele, atraindo o filho num abraço, se você me ama então também vai amar o senhor Verenfels. Ele é meu noivo e substituirá o pai que você perdeu. O menino ficou vermelho e baixou a cabeça com expressão de insatisfação. Apesar disso, deixou Gottfried beijá-lo. Aos poucos ficou alegre e prometeu guardar zelosamente o segredo descoberto por acaso. Somente ao se despedir para ir dormir ele disse num suspiro: Entretanto, eu gostaria que meu segundo pai fosse Dom Ramos. Bem, agora você vai ter de se conformar com a situação, pois sua mãe tem um gosto diferente do seu, respondeu Gottfried rindo. Passaram-se alguns dias de intensa felicidade. Mas, certo dia, o administrador veio pedir a Gottfried para ajudá-lo a despachar os objetos de Guido Cerati que haviam ficado no castelo. Na mesa do pavilhão mauritano, disse o velho a uma gaveta cheia de papéis do pintor. Eles foram esquecidos quando despacharam toda a sua bagagem. Está tudo escrito em italiano e, como não entendo esse idioma, e o senhor entende, então lhe peço que me ajude a separá-los e colocá-los em ordem. Talvez seja possível despachá-los direto para a família do falecido. Com prazer, senhor Petris. Deixe comigo a chave do pavilhão. Irei lá agora para ver se há algo que vale a pena despachar. Decidindo resolver imediatamente o caso, Gottfried foi avisar Gabriele de que iria ao pavilhão. A jovem mulher empalideceu levemente. O nome de Cerati e a lembrança dele causavam-lhe uma torturante má impressão. Vou acompanhá-lo até a área da fonte, disse a condessa. Quando eles andaram um certo espaço, ela perguntou timidamente. Queria lhe perguntar se você tem algum sentimento desagradável por causa do meu passado. Mas, que pergunta! Não tenho nem direito nem vontade de ocupar-me do passado. O futuro e o nosso amor são tudo o que me interessa. Então você me perdoa tudo o que fiz antes do nosso noivado. Eu podia ser muito má. Sim, dou-lhe a completa absolvição de todos os pecados, respondeu Gottfried, rindo. Ao entrar no recinto que Cerati ocupava, o sentimento de desprezo e nojo tomou conta do rapaz. O pintor sempre lhe fora antipático e o cinismo com que seduzira Gisele e depois abandonar a sua vítima fazia-o ainda mais asqueroso aos olhos de Gottfried. Aliás, tudo o que aparentemente lembrava o italiano já havia sido retirado dali. Quanto à mesa esquecida durante o inventário, ninguém sabia que o pintor a utilizava, pois ficava numa profunda saliência da janela do primeiro quarto. Gottfried sentou-se àquela pequena escrivaninha e abriu sua única gaveta. Nela havia cadernos,
formando um tipo de diário, diversas anotações, contas e alguns croquis. Sobre tudo isso havia um envelope em branco contendo uma folha de papel. Esperando encontrar alguma indicação de endereço, Verenfels retirou o papel, abriu para conhecer rapidamente seu conteúdo, quando de repente seu rosto ficou rubro e o olhar passou a devorar as frases escritas pelo falecido artista. Meu caro José, seu ceticismo ultrapassa a todos os limites e se não fosse meu irmão, eu o deixaria permanecer na ignorância, mas, desta vez o poder secreto, que você nega com tanta teimosia, deu resultados tão tangíveis, e qualquer dúvida seria uma heresia. Como pretendo ficar aqui por mais 3 semanas ou um mês, para satisfazer a sua curiosidade, vou contar em poucas palavras como tudo aconteceu. Não dá para contar tudo, mas pelo menos os resultados obtidos. Em seguida vinha uma curta mas clara descrição da intriga desencadeada em Requenstein a partir da conversa do pintor com a condessa até o falecimento do conde. Cerati achava-se o provocador daquela catástrofe com suas espertas intervenções e esperava receber mais uma grande soma em dinheiro por isso. Mortalmente pálido, Gottfried guardou a carta e passou a mão na testa coberta de suor frio. Parecia-lhe que um abismo se abrira sob seus pés. A mulher que ele amava e com quem queria casar era uma criminosa que destruíra todos os obstáculos que haviam ficado em seu caminho. Em que precipício sua fatídica paixão jogara a infeliz Gisele? O horror e o amor lutavam no coração do rapaz. Sua rígida honestidade afastava-o da condessa, mas a sensação daquela fervente e absorvente paixão atraiu para essa sedutora mulher, cuja imagem revoava à sua frente, excitando todos os seus sentidos e levando-o ao êxtase. De repente lembrou de Gisele, a inocente vítima daquela maldade. Ele fora o responsável pela ruína da infeliz garota por tê-la escolhido como escudo de sua fraqueza. Não teria ele a obrigação de reparar tudo o que ela sofrera e cobrir com seu nome a vergonha imerecida? Respirando pesadamente, Gottfried levantou-se da cadeira e começou a andar pelo quarto. O dever da honra prescrevia-lhe casar com Gisele, mas a ideia de recusar Gabriela era-lhe tão dolorida que havia momentos que esse sacrifício estava acima de suas forças. Aos poucos ele assumiu externamente uma aparência tranquila e, guardando a carta no bolso, saiu do pavilhão. Rapidamente, como se temendo voltar atrás em sua decisão, ele foi à casa do juiz. Lá tudo tinha uma aparência triste e silenciosa. Somente o menino mais novo estava sentado nos degraus da varanda estudando a lição. Ao ver Verenfels, o garoto levantou-se, ficou vermelho e constrangido e sussurrou que o pai não estava em casa e que a mãe estava ocupada na lavanderia, mas que a tia Gisele estava lá em cima, no seu quarto. Sem muito pensar, Gottfried subiu a escada e pela porta entreaberta viu Gisele. Ela estava assentada junto à janela, tão pensativa que nada via nem ouvia. Não acreditando nos próprios olhos, Gottfried parou na soleira da porta e um dó infinito tomou conta de sua alma ao ver a terrível mudança que ocorrera com a moça em alguns meses, fazendo-a irreconhecível. Os raios do sol poente iluminavam o seu rosto, pálido como ser incrivelmente magro. Seus grandes olhos emoldurados por escuras olheiras olhavam nada e uma expressão de sombrio desespero parecia congelada em seus traços. Gisele, sussurrou Gottfried, inclinando-se sobre ela e tomando sua mão. A moça estremeceu. Reconhecendo seu ex-noivo, soltou um grito surdo e, cobrindo o rosto com as mãos, quis correr. Mas Gottfried deteve-a, sentou-se ao seu lado e disse carinhosamente: Sente-se e acalme-se, pobre criança. Você não tem motivos para se sentir envergonhada diante de mim e o que vou lhe contar provará que você não foi culpada, mas vítima. Sem falar da participação da condessa no caso, ele explicou-lhe de que modo Cerati submeterá à sua vontade e obrigar a moça a entregar-se a ele. Gottfried conhecia os milagres do magnetismo e da sugestão e essas questões o interessavam. Gisele ouvia tudo,
muda de horror e surpresa. Oh, disse ela finalmente, agora entendo o que acontecia comigo. Agradeço-lhe, Sr. Verenfels, por ter me revelado esse segredo. Isso me livra do desprezo que sentia por mim mesma e que por várias vezes me fazia pensar em suicídio. Agora posso morrer feliz por conseguir reaver a minha autoestima. Para que esses pensamentos negativos. Você vai viver para mim, Gisele, longe deste infeliz lugar você irá renascer para a felicidade e esquecerá esse pesadelo. Serato morreu, o que não me permite cobrar dele a patifaria. Mas, quanto a você, Gisele, serei um marido tão amoroso que farei você esquecer o passado. Um rubor passageiro apareceu nas faces pálidas da moça. Em seguida, ela balançou a cabeça e disse com total desespero e fadiga. Agradeço a sua nobreza, Gottfried, mas pressinto que não irei aproveitá-la. Algo dentro de mim está quebrado e sinto que estou morrendo. Se esta for a vontade de Deus, você morrerá como minha esposa, respondeu o rapaz, levantando-se. Até logo. Devo agora voltar para casa, mas voltarei para acertar os detalhes necessários com seu tio. Avise o Pata a me aguardar, pois quero sair de Requenstein hoje mesmo. Verenfels voltava para o castelo cabisbaixo e vagarosamente. A consciência dizia-lhe que ele havia agido corretamente, mas a cena que o aguardava com Gabriele pesava como chumbo em seu peito. Com o esforço da vontade obrigou-se a se acalmar internamente e criticava-se pelo constrangimento de romper com a criminosa e indigna mulher. Gabriele aguardava-o em seu boudoir. Sua longa ausência deixava-a impaciente, mas ao primeiro olhar para o rapaz ela levantou-se pálida. Nunca antes ela o tinha visto tão sombrio e rígido e seu olhar severo penetrava como uma lâmina fria em seu coração. Estamos totalmente a sós? Perguntou ele, trancando a porta atrás de si. Absolutamente sós. Até Cecília está na lavanderia. O que aconteceu, Gottfried? Meu Deus, presinto desgraça, exclamou a condessa aproximando-se dele. Mas Gottfried afastou-se, retirou do bolso a carta do italiano, entregou a ela e disse laconicamente. Leia. A jovem mulher passou os olhos maquinalmente pela reveladora carta. O quarto ficou em silêncio mortal, interrompido somente pelo farfalhado papel nas mãos frias e trêmulas da condessa. Em seguida, em prostração, ela deixou-se cair na cadeira. Seus pensamentos embaralharam-se. O que iria dizer ele, por quem ela estava disposta a tudo? O rapaz ficou parado, silencioso, encostado na mesa, mas em seus olhos ardia um sentimento misto de desprezo e tristeza e as palavras estancaram em seus lábios. Imagino que a senhora entende que está tudo acabado entre nós, disse Gottfried com voz baixa. A morte de seu marido é caso entre a sua consciência e a justiça divina, mas remediar o mal causado à infeliz que a senhora arruinou é meu dever. Portanto, vou casar-me com ela. E permita-me dizer que lamento profundamente ter sido a causa involuntária de tantos crimes e desgraças. Gabriele ouvia, pálida e de olhos bem abertos. Parecia que ela não acreditava no sentido daquelas palavras. De repente, soltou um grito e, caindo de joelhos, estendeu-lhe as mãos. Gottfried. Perdoe-me, castigue-me como quiser, mas não me rejeite. Você me amava. Como pode me rejeitar sem dor nem piedade? Não posso viver sem você, peço de joelhos o seu perdão. Esse lamento e a expressão de louco desespero que soavam nas palavras da condessa balançaram a firmeza do rapaz e a paixão pela encantadora mulher incitavam a tomá-la nos braços, esquecer de tudo e com um beijo conceder-lhe o perdão. O esforço que ele fez sobre si mesmo provocou uma rispidez no tom de sua voz que não havia em seu coração. E, afastando Gabriele, ele disse rispidamente: Não.
Não quero dar o meu honesto nome a uma mulher sem princípios que faz parceira com malfeitores e lhes paga. Você me causa nojo. Gabriele levantou-se rapidamente, como uma pantera ferida, e pôs as duas mãos na cabeça. Gottfried, retire imediatamente essa terrível palavra e perdoe-me, exclamou ela, fora de si. Livre-me do que está acima das minhas forças. Perdê-lo. O amor por você já me levou a cometer um crime e perto de você eu ainda consigo mudar. Se me rejeitar, serei a ruína de qualquer pessoa que se aproxime de mim e sinto que nem a sua cabeça será sagrada para mim. Tenha pena de mim. Livre-me de novos pecados. Sentido impressionado pela tempestade moral que o estremecia todas as fibras da jovem mulher, Gottfried aproximou-se dela rapidamente e segurou-a, dizendo: Sou infeliz. Para que precisou manchar o seu amor recorrendo ao crime? Se a minha fraqueza a faz pensar que posso perdoar-lhe pelos males cometidos e que a amarei apesar de tudo, está enganada. O túmulo do conde Vilibaldi e a promessa que fiz a Gisele nos separam definitivamente. Adeus, Gabriele. Nunca mais a verei. Gabriele ficou como que paralisada por instantes e, em seguida, desabou sem sentidos no tapete. Todo trêmulo e como num pesadelo, Gottfried levou-a para o divã. Ficou olhando-a por alguns instantes, como se quisesse gravar na memória aquele rosto desfalecido. Em seguida, saiu rapidamente do quarto. Quando Gabriele voltou a si, pensou inicialmente ter tido um pesadelo, mas essa ilusão não durou muito. Tomando consciência da amarga realidade, um novo furacão de desespero tomou conta dela. Perder o homem que amava loucamente no momento em que achava que o teria para sempre. Perdê-lo porque ele a desprezava. Esses pensamentos faziam a sua cabeça girar. Ah, você estava certo, Arno, sussurrava ela torcendo as mãos e respirando pesadamente. O verdadeiro amor a tudo perdoa. Não se rejeita a mulher amada como Gottfried me rejeitou, quando eu me arrastei diante dele de joelhos implorando perdão. Vilibaldi. Arno. Vocês foram cruelmente vingados. Com a cabeça em fogo a jovem mulher andava rapidamente pelo boudoir. Ela sufocava, e abrindo a porta do balcão, correu para o jardim. O ar frio refrescou ela, prostrada, sentou-se no banco do jardim, mas, instantes depois, levantou-se de repente como se galvanizada e escondeu-se na sombra dos arbustos. Ela ouviu os passos de Gottfried, ele passou por ela sombrio e preocupado, sem perceber sua presença. Na escuridão não dava para perceber a expressão de seu rosto. Depois, aconteceu um momento em que nitidamente delineou-se a sua rígida silhueta. Um tremor nervoso correu pelo corpo dela. Ela encostou a cabeça no tronco da árvore, contendo com dificuldade o grito de desespero e ira. Ela sabia onde ele ia. Ia ver Gisele, aquele ser odioso, que apesar de tudo o possuiria. Como se incitada por fúrias, Gabriele voltou para seus aposentos. Sob a influência de feroz ciúme aconteceu uma mudança instantânea em sua ardente alma. Naquele instante ela odiava Gottfried tanto quanto o amara até então e não desejava mais nada a não ser vingar-se e aniquilá-lo. Apoiada na mesa e dirigindo o olhar em fogo ao vazio, ficou pensativa. Do fundo de sua alma, essa esfinge com milhares de curvas, daquelas profundezas ressurgiram os demônios das más ações, que estavam adormecidos, mas não domados, que empanavam a sua consciência e qualquer tipo de constrangimento. A pobre mulher transfigurava-se nessas malfadadas horas e os demônios excitavam nela o ódio ao extremo. Gabriele levantou-se pálida, mas decidida. Você irá pagar caro, Gottfried, por ter me rejeitado, sussurrava ela com crueldade. Já que você não quer me dar o seu nome honesto, então não terá mais nome honesto para dá-lo a qualquer outra mulher. Se eu lhe causo repulsa, então, como uma mulher sem princípios passo, sem me envergonhar,
cometer mais um crime se isso me der o prazer de rebaixá-lo. Ela voltou rapidamente para seu boudoir. Pegou da escrivaninha um pequeno punhal de cabo com incrustações, enfiou a lâmina na fechadura da mesa, apertou e quebrou o fecho. Em seguida, retirou da gaveta uma carteira cheia de cédulas de dinheiro e guardou-a no bolso. Eram os 30.000 taleiros que Anu havia lhe dado como herança do pai. Como uma sombra ela esgueirou-se no quarto de Tancredo. O menino não estava lá e ela passou rapidamente para o quarto de Gottfried iluminado por uma lâmpada pendurada no teto. A jovem mulher estudou o ambiente. Aparentemente, Gottfried, antes de sair, praticamente concluíra os preparativos para sua partida. 2 sacos de viagem já estavam fechados, mas a mala ainda aberta estava sobre 2 cadeiras e na mesa havia uma caixa destinada provavelmente a documentos e papéis. Gabriele tentou abrir a caixa, mas esta estava fechada e não havia chave. Então, rapidamente, ela foi até a mala, retirou um paletó, colocou a carteira num dos bolsos do paletó, dobrou-o cuidadosamente e enfiou-o novamente por baixo de outras roupas. Mamãe, o que você escondeu nas roupas do Sr. Werenfels? Ouviu-se a voz de Tancredo no instante em que ela acabava com todos os vestígios dos seus atos na mala. Se um raio caísse aos pés de Gabriele ela não ficaria mais espantada. Parecia-lhe que o chão lhe escapava quando ela encontrou o olhar surpreso do garoto. Ela correu para Tancredo, levou-o para fora do quarto e, fechando a porta à chave, sentou-se na poltrona num estado de espírito impossível de descrever. "O que você tem, mamãe?" perguntou o garoto, assustado. Tancredo sussurrou ela, puxando-o para si. "Se você me ama, se quer que eu viva, jura que nunca, ouça bem, nunca vai dizer a ninguém que me viu perto da mala de Werenfels. Se você, meu ídolo, não cumprir esta promessa, eu morrerei no dia em que você falar." A criança olhou-a com medo e surpresa. O rosto pálido, transfigurado e olhar em fogo estranho da mãe fizeram-no perceber, apesar de sua inocência, que algo ruim estava acontecendo e, desandando a chorar, correu para a mãe e balbuciou: "Nunca vou dizer isso a ninguém. Só não morra, mamãe." Absortos na própria infelicidade e em suas lágrimas, nem a mãe nem o filho perceberam que a porta abriu-se e entrou Gottfried. As últimas palavras do menino, que Werenfels ouviu nitidamente, fizeram seu coração apertar-se. Ele imaginou que a condessa exigia do filho que este não falasse do noivado desfeito tão rapidamente. Em seguida, aproximou-se da mala e fechou-a com estrondo. Gabriele estremeceu e levantou-se imediatamente. Apertou mais uma vez Tancredo junto ao peito com a certeza de que ele ficaria calado, e, cambaleando, voltou aos seus aposentos. O acaso foi-lhe favorável, pois nenhum dos criados a viu e nem Cecília suspeitou que a sua senhora deixara o quarto. Quando ela retornou, logo reparou na carta de Cerati caída no tapete. Apanhou-a e cuidadosamente a queimou na chama da vela. Em seguida, caiu no sofá, suas forças haviam acabado. Quando, 1 hora mais tarde, Cecília, espantada pelo fato de a condessa não chamá-la durante tanto tempo, entrou para perguntar sobre o almoço, ficou assustada com o estado em que o encontrou Gabriele e imediatamente a acudiu sem alterar sua costumeira reserva. A esperta camareira soubera pouco antes que Werenfels ia deixar o castelo, e essa viagem inesperada ligada ao desespero e à fraqueza da condessa revelou a Cecília praticamente toda a verdade. Completamente apática, Gabriele deixou-se despir e ser deitada na cama, quando disse com voz cansada: "Amanhã à tarde vamos viajar a Berlim. Cuide dos preparativos, Cecília, e diga à governanta que ela deve ir antes de mim no trem das 11 horas da manhã. Tudo será feito como ordenou, cara condessa. Tome algumas gotas de calmante e tente dormir. Vou dar algumas ordens e volto imediatamente para cá."
Mas Gabriele não conseguia dormir. Apesar da cena que acontecera naquela manhã, apesar do ódio e da ignóbil vingança, a ideia de que Gottfried deixaria o castelo e que ela nunca mais o veria cortava-lhe o coração. Todos os seus sentimentos, aguçados ao extremo, concentraram-se na audição. Mas foi mais com o coração que ela ouviu a chegada da carruagem e o som da partida que sumiu ao longe. Quando Cecília voltou e sentou-se perto do leito, os frios dedos da condessa apertaram sua mão e ela lhe perguntou com voz entrecortada. Ele já foi embora? Sim, condessa, há uns 10 minutos, respondeu a camareira, nem por um segundo duvidando de quem estavam falando. Com a ajuda das gotas calmantes que lhe deu Cecília, Gabriele adormeceu por algumas horas e quando acordou, o seu desespero foi substituído por uma tranquilidade relativa e uma determinação ditada pelo ódio. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Alegando querer controlar sozinha a preparação para a viagem, a condessa levantou-se cedo, deu instruções detalhadas à camareira e à governanta e, em seguida, mandou chamar aos seus aposentos o administrador para lhe deixar as últimas instruções. Beatriz estava adoentado, e, em seu lugar, veio o ajudante Laube. Após passar as instruções de praxe, Gabriele aproximou-se da escrivaninha para pegar o dinheiro reservado para auxílio aos pobres e outras necessidades, mas, colocando a chave na fechadura, ela soltou um grito de surpresa e constatou junto com Laube que a fechadura estava quebrada e a carteira com 30.000 taleiros havia desaparecido. Não suspeito de ninguém, mas o roubo é tão grande que não sei se poderia passar sem chamar a polícia, disse a jovem mulher após uma certa hesitação. Mas, condessa, nem se pode imaginar deixar sem um inquérito este crime. Vou imediatamente chamar o comissário, para fazer uma investigação e uma busca em toda a criadagem. Isso vai ser terrível. Espere um pouco, Laube, não quero que meu filho seja testemunha deste escândalo. Vou mandá-lo para Berlim junto com a senhora Steiger, que de qualquer modo nada tem a ver com o caso, pois passou 3 dias na casa da irmã doente e retornou somente hoje de manhã, conforme me contou Cecília. E ontem, após o almoço, a carteira ainda estava aqui. Nada impede, porém, de mantê-la sob observação na cidade. Então trago o comissário enquanto eu vou despachar o meu filho. Ela mandou chamar Tancredo e disse-lhe que os negócios obrigavam-no a ficar por mais um dia e que ele iria viajar para a cidade junto com a governanta. O menino não contestou. Estava triste e pensativo, e antes de sair perguntou de repente. Mamãe, você brigou com Verenfels? Ontem à noite, depois que você saiu, ele disse-me que vai viajar e nunca mais volta. Ele estava bonzinho como nunca e parecia tão infeliz. Ambos choramos. Não me fale dele. Nunca mais pronuncie o seu nome, disse Gabriele, empalidecendo. Lembre-se, meu ídolo, que esse homem causou um grande mal à sua mãe e a fez infeliz. A investigação e a busca do comissário não deram qualquer resultado. Condessa, disse Laube, a grande soma roubada e o fracasso da busca obrigam-me a suspeitar do ex-tutor do pequeno conde. Apesar da aparência decente do Sr. Verenfels, algumas pistas apontam para ele. Sabe-se que ele esteve na parte da tarde no boudoir e que a sua partida foi mais do que inesperada, pois ele próprio me disse ontem de manhã que ficaria aqui por alguns dias. Finalmente, encontrei hoje o juiz que me disse que Verenfels ficou novamente noivo da senhorita Gisele, o que acho abaixo de sua dignidade, e que ele pretende comprar uma propriedade. Isso é mais do que suspeito, pois se sabe que ele não tem meios para tanto. Gabriele ouvia tudo cabisbaixa. Apesar de tudo, seu coração palpitava, mas era difícil recuar e a insolente frase "não quero dar a você o meu honesto nome" soava novamente em seus ouvidos. Pálida, mas inflexível, ela levantou-se e, tranquilamente, disse: Por mais que pareça inverossímil a sua suposição,
Senhor Laube, não me considero no direito de ignorar quaisquer pistas. Devo confessar que vi quando o Sr. Verenfels ficou examinando ontem o pequeno punhal que aparentemente foi usado no arrombamento. Deixe o caso para as autoridades resolverem à sua maneira. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 8. Morte civil. Sem suspeitar da tempestade que se desencadeava sobre sua cabeça, Gottfried estava completamente imerso em seus tristes pensamentos. O trem levava-o rapidamente para longe do local onde deixara metade do seu coração. Taciturno, cheio de tristeza, o rapaz evitava aos outros passageiros, não conversava com ninguém e só saía do seu compartimento para comer. Eram 6 horas quando o trem parou na estação de uma grande cidade. Como a parada era de 1 hora, Gottfried desceu na estação e começou a andar para cima e para baixo. Ele não percebeu que o chefe da estação, acompanhado por um senhor de traje oficial, andava pela multidão como se procurasse alguém e quando viu, examinou-o cuidadosamente e, após um curto diálogo, aproximou-se. Com licença, permita-me perguntar. Tenho a honra de falar com o Barão Gottfried Verenfels? Perguntou o chefe da estação com leve irreverência. Sim, sou eu. O que os senhores desejam? Eu lhe pediria a entrar por alguns minutos em meu gabinete para tratar de um importante assunto. Surpreso e aborrecido, Verenfels seguiu-os. Mas, assim que a porta fechou-se atrás deles, o senhor de traje oficial aproximou-se de Gottfried e entregou-lhe um cartão. Barão, sou agente de polícia e sou obrigado a submeter o senhor e sua bagagem a uma busca em decorrência de uma grave acusação contra a sua pessoa. Acusação contra mim? Perguntou Gottfried, vermelho de raiva. Esta é uma confusão muito estranha. Eis minhas chaves e o bilhete da bagagem, acrescentou ele, jogando os objetos na mesa. Pelo menos poderia saber quem me acusa? Perguntou ele com irritação, instantes depois. Ninguém diretamente. Mas aconteceu um grande roubo no castelo Requenstein e o seu nome consta entre as pessoas suspeitas, respondeu o policial examinando-o com olhar perscrutador. Gottfried recuou como se tivesse sido atingido por um raio e, cambaleando, encostou-se na parede. Se Gabriel interviera na acusação, algo terrível ameaçava. Sua visão obscureceu e ambas as testemunhas entreolharam-se significativamente. Naquele instante trouxeram as malas e começou a busca. A revista dos sacos e do caixa não trouxe nenhum resultado. Pálido, com o olhar em fogo, o rapaz seguia com os olhos cada movimento do policial. Ele próprio agora esperava que alguma coisa seria encontrada, só não sabia o que. De repente, ele lembrou que Gabriele fora visitar o filho, mas antes podia ter estado em seu quarto. Isso significava que era um crime a mais para aquela mulher. Depois de tudo, abriram a mala, examinando cuidadosamente cada objeto. De repente o agente retirou do bolso do paletó a carteira de couro e constatou que ela estava cheia de dinheiro. 30.000 taleiros, disse ele, contando o dinheiro. Está tudo certo, Sr. Verenfels, em nome da lei estou prendendo-o por roubo. A raiva e o desespero tiraram de Gottfried a capacidade da fala. Mas, sentindo o braço do agente em seu ombro, ele esquivou-se enojado e disse com voz surda. Que patifaria! Colocaram essa carteira nas minhas coisas. Ah, meu senhor, essa é a desculpa de todos os ladrões pegos em flagrante, respondeu o agente com desprezo. Ao ouvir essas palavras que ofendiam todos os seus sentimentos, o infeliz rapaz sentiu que as forças o abandonavam. Uma forte dor apertou seu coração, tudo escureceu à sua volta e ele caiu sem sentidos como um carvalho arrancado com a raiz. É difícil descrever o estado de espírito de Gottfried quando a porta da cela da prisão fechou-se atrás dele. Ele percebia que estava arruinado,
pois não podia fornecer nenhuma prova convincente de sua inocência. Nem tinha a carta de Cerati que jogaria uma luz de suspeita sobre o caráter de Gabriele. Em desespero, pensou várias vezes em suicidar-se, mas o senso de nobreza e a lembrança de sua filha sempre o detiveram. A imagem da condessa perseguiu como num pesadelo. Ele lhe perdoaria 1000 vezes uma punhalada, mas aquela ignóbil traição, aquele assassinato de sua honra por vezes enchiam seu coração de um ódio cego e de um insaciável desejo de vingança. Quase um mês depois da prisão de Gottfried, certa manhã o guarda trouxe-lhe o almoço, entregou-lhe junto uma pequena caixa e se retirou. O rapaz abriu-a com indiferença e, para sua surpresa, encontrou nela uma rosa fresca envolta em papel de seda. Examinando a flor, ele percebeu uma faixinha de papel amarrada ao seu caule. Na faixinha, com caligrafia fina e alterada, estavam escritas palavras cujo sentido ele compreendia inteiramente. Você já não tem um nome honesto, mas continua a amá-lo. Perdoe e concorde em ficar comigo, Gottfried. Eu conseguirei libertá-lo a qualquer preço e o seguirei a qualquer lugar do mundo. Estupefato, Gottfried olhava com surpresa aquelas linhas, aquela nova prova da teimosa e louca paixão daquela tigresa que lhe descuidadamente irritara. Num instante, milhares de pensamentos diferentes e sentimentos opostos ferveram dentro dele. Mas imediatamente ele lembrou da sua ruína moral e a amargura do ódio ferveu em seu coração, consumindo tudo. Enojado, jogou a rosa no chão, esmagou-a com o salto do sapato e rasgou o bilhete. Quando o guarda entrou novamente, encontrou preso deitado na cama virado para a parede. O servidor em silêncio apanhou a flor esmagada e os pedaços de papel e devolveu esta eloquente resposta a Cecília que aguardava em sua sala. Passaram-se 2 meses após esse incidente. Certa vez, Gabriele estava deitada no divã do seu gabinete na casa dos Requenstein em Berlim, imersa em profundos pensamentos. Desde que a camareira trouxera-lhe os pedaços pisoteados de sua carta, a prova definitiva do desprezo de Gottfried por ela. Uma raiva contida fervia em seu peito mudando para ataques de remorsos durante os quais a imagem de Gottfried a perseguia tirando-lhe a capacidade de saborear a vingança e incutindo-lhe uma aversão à vida. Naquele momento ela também tentava alterar o rumo de seus pensamentos, obrigando-se a dirigi-los para Dom Ramos, que aparecera novamente em Berlim e, mesmo com grande continência, reiniciara seu flerte. Na manhã daquele mesmo dia, ela teve uma conversa com o ardente brasileiro, que lhe propôs casamento respeitosamente. Sua resposta foi equivalente a uma promessa e o rapaz saiu radiante e cheio de esperanças. Novamente diante da jovem mulher abria-se um futuro de riquezas e delícias. Naturalmente, o milionário apaixonado cumpriria todos os seus desejos e iria cercá-la do luxo férico de que ela tanto gostava. Ele era seu escravo. Mesmo assim, pensando nisso, ela suspirou pesadamente, tendo plena consciência de que abdicaria de tudo isso por um simples sorriso daquele que a domara e até no abismo em que ela o jogara a rejeitava com desprezo. A jovem mulher levantou-se com o rosto em fogo e respirando pesadamente. Seu olhar caiu sobre a pilha de jornais, revistas e na carta que estava em sua mesa. Ela abriu a carta mecanicamente e olhou rapidamente. Era o relatório da administradora da granja dos Requenstein com informações sobre o envio de diversas provisões e detalhes de produção. Mas, no final do relatório, a administradora acrescentava: Condessa, sabendo que a senhora sempre foi atenciosa com a sobrinha do juiz, a senhorita Gisele Lindner, permito-me informá-la que esta infeliz moça morreu na semana passada. A notícia do ignóbil crime de seu noivo foi um choque para ela. Ela se esvaiu como uma vela e que Deus misericordioso perdoe os seus pecados. Pálida e com as mãos trêmulas, a condessa fechou a carta. Aquela morte prematura fora obra sua. Aquele túmulo clamava ao juiz supremo a vingança contra ela. Mesmo assim,
o crime não atingir o resultado almejado. Mas para que aquelas lamentações tardias, o que fora feito, não se podia mudar. Ela pegou o jornal e começou a ler. Mas, de repente, estremeceu e concentrou-se numa coluna com o seguinte teor: na corte da cidade de C. foi julgado um caso triste e inusitado. Este caso prova que, infelizmente, a desmoralização e a vergonha atingem até as mais respeitáveis famílias e que a sede de deliciar-se a qualquer preço leva ao crime pessoas de nomes mais tradicionais. Tal representante da raça de cavaleiros, Barão de V, foi pego por praticar um roubo com arrombamento na propriedade da Condessa de R. Apesar de sua aparência decente, de suas negativas e da inflamada defesa de seu advogado, o réu foi condenado a 2 anos de prisão. A página caiu das mãos de Gabriele e em seus olhos surgiu um fogo selvagem. Em pensamento, ela dialogava: estou vingada. Você já não tem mais este nome honesto de que sou indigna. O golpe que lhe desferi foi pior que o que me atingiu e sei que você preferiria morrer. Ela apertou com as mãos a testa em fogo. Sim, estou vingada, mas não sinto a alegria que esperava por satisfazer a minha vingança. Não encontro paz, pois mesmo que todos pensem que ele é ladrão, eu sei que ele é inocente e ele sabe que sou desonesta e criminosa. Ela apertou a cabeça nas almofadas e desandou a chorar. Oh, Gottfried, por que você com a sua impiedosa severidade obrigou-me a fazer-lhe tanto mal e deixou-me com remorsos? Ah, se alguém pudesse me revelar o segredo do passado e me explicasse se é mero acaso ou premeditada a decisão do destino dar-me as feições de Bianchi a ele e as de Jean Gottfried de Arnoburg. Como fantasmas, saídos do túmulo, nós destruímos um ao outro da mesma forma que aquelas duas infelizes e criminosas criaturas, que parece que se espelharam em nós. 1 ano e 45 dias após a morte do conde Willibald de Recklinstein, a sociedade seleta reuniu-se na Igreja Católica da capital, onde com grande pompa realizava-se o casamento de Dom Ramos e da Condessa Gabriele. Entre a multidão aristocrática e bem trajada estava Tancredo, já de uniforme da escola militar, com um sorriso de felicidade nos lábios. Felicidade e orgulho iluminavam as feições do noivo, mas a noiva estava pálida como seu vestido de cetim. Novamente ela estendia as mãos para obter riquezas e delícias da vida que lhe oferecia um homem que a amava. Entretanto seu coração apertava-se dolorosamente e a coroa de rosas brancas e o véu rendado pesavam como chumbo sobre a sua cabeça inclinada. Na mesma hora, quando a jovem Condessa de Moreira, apoiando-se no braço do marido, recebia em seu salão totalmente iluminado os cumprimentos dos convidados, numa cidade afastada às margens do rio Reno, um preso solitário estava sentado sozinho na cela da prisão. Seu rosto pálido expressava sofrimento e desespero. O infeliz não sabia que naquele mesmo instante aquela que o arruinara, usando o elegante traje e portando joias, cercada de honras e inspirando inveja, respondia sorridentes aos brindes e vivas dos convidados, festejando o novo triunfo da beleza e do orgulho. Gottfried nada soube dessa ironia do destino. Tapando o rosto com as mãos, ele estava mergulhado em pensamentos e do seu coração maltratado escapava sempre a mesma pergunta: onde está a verdade celestial, se não há a verdade humana? Se a sua visão clareasse, ele veria seres alados e indetectáveis que revoavam nos cinzentos fluxos atmosféricos e inclinavam-se para ele. Ele entenderia a resposta que eles lhe sopravam. Existe o passado. Ó, ser humano! Nas desgraças do cotidiano procure o seu passado coberto de escuridão e lá encontrará a razão de seus sofrimentos. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva, para que o YouTube possa notificá-lo das próximas postagens. A gratidão é o caminho da evolução. Fim da parte. Primeira parte. Segunda parte. Capítulo 1. 12 anos depois.
Além dos limites da cidade de Mônaco, perto da estrada que leva a 20 mil, havia uma casa isolada, de aspecto bastante sombrio. 3 grandes janelas que davam para a rua estavam sempre cobertas por cortinas escuras. Dos 2 lados da casa, englobando uma ampla área, erguia-se um muro cinzento, bastante alto, do qual aparecia a densa folhagem do jardim. Alguns degraus de pedra levavam a um estreito e maciço portão por meio do qual se entrava no interior daquela residência sempre silenciosa e, aparentemente, desabitada. Somente a brilhante placa de bronze com a inscrição W. Beg atestava que havia moradores na casa. Vamos introduzir nossos leitores na grande sala de entrada dessa casa, numa tarde de um belo dia de abril. Na sala havia muita luz vinda de 2 grandes janelas e da porta de vidro que saía para o terraço, cercado de um balaústre de mármore e enfeitado de flores em vasos vermelhos de pedra. A mobília da sala, luxuosa e confortável, era, porém, muito antiga e tanto a sua cor escura quanto a do papel de parede dariam um aspecto sombrio não fosse a grande quantidade de buquês de diferentes flores que a animava e enchia com seu perfume. Junto à janela aberta, numa cadeira de rodas, estava uma mulher de uns 50 anos cujas pernas estavam cobertas por um cobertor de lã. Os cabelos ficando grisalhos emolduravam seu rosto ainda atraente, apesar da magreza doentia, a expressão de extrema bondade e os meigos e tristes olhos davam-lhe uma beleza especial. Ela lia com atenção o último lançamento de um periódico inglês e na mesinha perto dela havia uma pilha de livros e jornais. No pequeno divã próximo a outra janela, acomodou-se uma moça inteiramente absorta na costura de uma blusa infantil. À sua volta estavam jogados gorros, blusas e sapatinhos brancos de lã. Era uma garota de uns 16 anos de fraca formação e aparência doentia. Seus magros membros, os ombros altos e estreitos e o porte mal desenvolvido era indubitavelmente consequência de rápido crescimento. O rosto magro e anguloso com lábios descorados demonstrava claramente que ela passara por uma enfermidade séria, mas os olhos negros e aveludados ardiam com vida e energia. As sobrancelhas quase se juntavam e davam um caráter original aos seus traços que se destacavam sobremaneira em virtude da exagerada magreza. 2 tranças ruivo-douradas, surpreendentemente longas e cheias, destacavam-se lindamente no seu vestido de casimira azul e desciam até o chão. De tempos em tempos, ela interrompia o seu trabalho para afagar o cãozinho que estava deitado perto dela no divã e para dar uma olhada na vareta colocada na janela sobre a qual balançava um papagaio. Lilia, já qualquer açúcar, gritou de repente o louro, interrompendo o silêncio que reinava na sala. As mulheres levantaram a cabeça e trocaram sorrisos. Como está indo o trabalho, minha filha? Perguntou a mais velha. Muito bem, tia Irina, amanhã poderei vestir o meu afilhado dos pés à cabeça, respondeu a moça, dando uma bala ao papagaio. E você, tia, encontrou alguma novidade no Bahnhofreich? Oh, sim. Coisas muito interessantes. Aconselho você a ler um artigo muito curioso sobre a transmissão de pensamentos. Isso vai lhe interessar muito. Bem, parece que seu pai está chegando. Instantes depois a porta abriu-se e na soleira da porta apareceu um homem alto. Não era difícil reconhecer nele Gottfried Weirenfels, pois na aparência pouco mudara. Apesar de seus 42 anos, ainda era um homem bonito, de aparência aristocrática, e os fios prateados eram dificilmente notados em seus cabelos loiros. Somente um observador atento notaria que uma palidez amarelada substituíra o frescor do seu rosto, que na testa haviam aparecido algumas profundas rugas, que os lábios haviam assumido uma forma rude e maldosa e que algo amargo e severo escondia-se em seu olhar outrora tão claro e orgulhoso. Cheguei, minha querida, para tomar chá e experimentar a torta para a qual você me convidou ao seu reino particular, disse ele, sorrindo e beijando Lilia. Ela levantou e aproximou-se dele, assim que ele entrou. Obrigada, papai.
no dia em que completa 16 anos você deve deixar os seus livros enfadonhos e dedicar a mim toda a noite. Mas não sente no divã, senão pode esmagar o Pacha. Deus me livre causar-lhe tal desgraça bem no dia do seu aniversário. Pelo contrário, gostaria de lhe proporcionar algo agradável e se você tem algum desejo em particular diga-me, ficarei feliz em realizá-lo. Como você é bondoso, papai. Mas deixe-me pensar no que vou querer. Ah, achei. Se quiser me fazer o feliz, compre para o Pacha uma coleira de prata com seu nome escrito com corais e esmeraldas. Vi uma coleira dessas numa cadelinha de uma dama inglesa e desde então já faz 2 anos que sonho em ter uma igual. Gottfried balançou a cabeça e sentou-se na poltrona ao lado de Irina. Você tem uma verdadeira adoração por este cachorrinho e o mima como outras pessoas não mimam nem crianças. É que além de mim, Pacha não tem ninguém para cuidar dele. E, se for verdadeira a suposição de que a alma de animais progride e se transforma em alma humana, então Pacha será uma pessoa decente. Ele tem muito bom gosto, disse Lilia, rindo e afagando com a mão o seu cão, que se espreguiçava aceitando seu carinho. Que ideias estranhas. E, evidentemente, aqui está a fonte de onde você as encontra, observou Verenfels, pondo de volta na mesa livros e revistas cujos cabeçalhos tinha acabado de ler. Minha querida Irina, dirigiu-se ele à senhora, sei que a senhora está contaminada por esta doença moderna que tem o nome de espiritismo e nada tenho contra isso quando se refere à senhora, mas não deveria incutir essas ideias em Lilia. Gottfried, o senhor sabe que essa crença foi o meu farol da salvação, o apoio durante os pesados suplícios de minha vida. Aquilo que me ensinava e consolava como poderia prejudicar Lilia. É porque isso são utopias sem provas e toda essa literatura irracional pode prejudicar o desenvolvimento físico e moral da moça. O que está dizendo, papai? Trata-se de uma alta ciência cujo lema é: sem amor ao próximo não há salvação, e cujo objetivo é iluminar a consciência humana, fazer de todos os homens uma única família de irmãos. Como essa ciência pode me prejudicar? Exclamou Lilia. Fazer de todos os homens uma família de irmãos, transformar chacais, prontos a dilacerar um ao outro, em pombinhos. Ri. Para mim é suficiente só essa pretensão para perceber que toda essa ciência é um completo absurdo. Gottfried riu com um riso seco e de desprezo. Mesmo admitindo que esses sonhos vazios não causam mal, eles somente são aplicáveis entre 4 paredes. Quando se vive em isolamento, longe do mundano e de suas paixões, pode-se sonhar com ideais e fazer planos para melhorar a humanidade. Mas basta entrar em contato com as pessoas, sua ingratidão e seu rude egoísmo, para se desiludir radicalmente. Mas como, pai? Você não acredita no progressivo melhoramento da humanidade? Imagino que as pessoas sempre serão pessoas. O autoensinamento de Cristo não conseguiu endireitar seus corações. E eis a sua gratidão. Eles crucificaram Jesus. Torturaram-no e ofenderam-no da mesma forma que fizeram com todos os seus benfeitores. E o que o cristianismo não conseguiu fazer, o espiritismo não conseguirá. Mas você nunca leu os livros que critica tanto. Ele não quer se ilustrar, observou Irina com tristeza. Minhas senhoras, levantem as suas cabeças tristes e cabisbaixas, disse alegremente Gottfried. Vou ler todos os seus livros para atingi-los com as suas próprias armas. Mas, lá vem Rita com o chá e a famosa torta. Não vamos mais discutir. Pelas 10 horas da noite todos foram dormir. Gottfried voltou para seus aposentos na biblioteca e sentou-se à grande mesa abarrotada de livros e manuscritos. Mas, em vez de trabalhar, encostou-se no espaldar da poltrona e, semicerrando os olhos, entregou-se aos próprios pensamentos.
Um indescritível cansaço e uma sombria amargura substituíram a alegria que ele demonstrava para sua filha, e por vezes seus lábios tremiam nervosamente, revelando a irritação interior. Sua condenação e os 2 terríveis anos que passara na prisão haviam feito uma profunda reviravolta na alma do orgulhoso rapaz. Inicialmente pensava que iria enlouquecer e era perseguido pelo desejo de suicídio, para se livrar pela morte da tortura moral. Porém, a sua honesta e profunda nobreza e o pensamento na criança que ficaria órfã faziam-no vencer a tentação. O velho Berger escrevera a Gottfried dizendo que o considerava inocente da baixeza de que o acusavam. Quando este saiu da prisão, recebeu-o de braços abertos e adotou para lhe dar o direito legal de usar seu nome. Mas Gottfried estava física e moralmente arrasado e, logo após a sua volta, adoeceu perigosamente. A bondosa Irina cuidou dele como uma fiel irmã e ele começou a melhorar lentamente. Mas em seu espírito algo se quebrara em definitivo. A vergonha que cobrira o seu tradicional e imaculado nome e a necessidade de ocultá-lo agora, deixando para a filha um nome vulgar de plebeu consumiam a orgulhosa alma de Werenfels e, por vezes, era-lhe difícil suportar olhar para Lilia. O sofrimento físico que a incurável doença do coração que lhe trouxera do confinamento causara aumentava seu desarranjo psíquico. A notícia da morte de Gisele entristecera-o profundamente e ele, religiosamente, venerava a memória dessa vítima inocente que Gabriele destruíra como ele. A lembrança da condessa fazia-o ferver por dentro, despertando em seu coração uma selvagem sede de vingança. Parecia-lhe que se ele, por sua vez, pudesse destruir aquela mulher cuja teimosia e impura paixão o jogaram no abismo, isso aliviaria seu coração. Motivado por esse sentimento, logo após o seu restabelecimento fez uma investigação e soube que Tancredo estava na escola militar e Gabriele casara-se com o conde de Moreira e fora com ele para o Brasil. Gottfried voltou a Mônaco ainda mais sombrio e calado, evitando as pessoas e a sociedade e procurando na leitura e no estudo da ciência o esquecimento e a paz. O velho Berger, enquanto vivo, continuava os seus negócios e era ajudado por Werenfels, que podia viver como quisesse. Depois da morte desse parente, ele teve de assumir tudo e, apesar de sua repulsa por aquele tipo de ocupações, prosseguiu com as especulações do velho Berger, pois queria ficar rico e garantir a Lilia pelo menos um futuro tranquilo no sentido material. Como a intermediação de Gaspar o livrava na maioria das vezes das relações diretas com os clientes, o negócio não lhe trazia maiores preocupações. Lilia crescia só, naquela triste e severa atmosfera. Ela amava e temia o pai que por vezes demonstrava por ela um imenso amor e, por vezes, evitava-a como se a visão da própria filha lhe causasse dor. Ela nunca estivera em qualquer orfanato. Irina, parente de seu padrinho, servia-lhe de mãe e era sua tutora. Muito estudada, ela, junto com Gottfried, ocupava-se da educação da moça que, deste modo, aos 16 anos parecia mais séria e mais versada que a maioria das moças de sua idade. O rápido crescimento e o físico muito delicado o fizeram adoecer, e o seu restabelecimento resultou na palidez e na magreza. Naquela mesma noite, quando Werenfels em seu gabinete pensava em sua filha, cujo aniversário abrira velhas feridas, nas salas iluminadas do cassino de Monte Carlo uma dama ricamente vestida e apoiando-se no braço de um rapaz passava lentamente pela multidão dirigindo-se para as salas de jogos. Era um bonito casal. Sua elegante aparência e a incrível semelhança de um com o outro atraíam a atenção geral. A dama parecia ter por volta de 30 anos. Seu lindo rosto semipálido destacava-se pelos cabelos negros como piche, enrolados à moda grega e presos com um grampo de brilhantes. O fogo consumidor que ardia em seus olhos azuis como centauras e as feições da boca expressavam profundas paixões e davam à sua beleza um ar demoníaco. O rapaz que a levava pelo braço não tinha mais de 23 anos e parecia-se extraordinariamente com ela. Seu rosto, por demais bonito para um homem,
e expressava uma fria indiferença, mas em seus olhos ocultava-se a preocupação. O senhor conhece aquele interessante casal, Sr. Finkelstein? Perguntou um rapaz ao senhor ao lado. Já há dias que noto essa dama. Ela está fazendo um jogo diabólico. Sim, tenho a honra de conhecer a Condessa de Moreira. Ela está acompanhada pelo filho do seu primeiro casamento, o Conde Tancredo Requenstein, respondeu o judeu financista, despedindo-se do rapaz e indo apressadamente para a sala de jogos. Gabriele e seu filho foram entrando naquele redemoinho de paixões desenfreadas que pode ser, com justiça, chamado de portões do inferno. Entraram na sala onde pilhas de ouro espalhadas no tecido verde citam a cobiça que chega à loucura, onde a febril e embriagante sensação de sucesso e fracasso obriga o coração a bater mais forte e acende o fogo nos olhos, mas onde, junto com isso, podem-se ver todos os sentimentos animalescos nos rostos vermelhos de cobiça ou mortificados pelo desespero. Muitos deixam essa pomposa sala após arruinar a si e a seus próximos não vendo outra saída para sua desgraça a não ser o suicídio. Estes pobres de espírito que procuram a morte para se livrar das consequências de suas loucas diversões e que pensam, com o suicídio, salvar pelo menos a sua honra, pudessem entender que uma bala não pode retirar a mancha que sobre ela recai, pois a honradez pertence ao espírito e não ao corpo. Se soubessem que além dos limites da existência terrena, onde eles pretendem se esconder da responsabilidade, aguarda-os um castigo ainda mais inclemente do que o castigo humano, a dor de consciência pela vida destruída. Gabriele sentou-se a uma das mesas, inteiramente absorta pelo jogo vermelho e negro e, com o olhar febril, seguia a espátula do croupier. Tancredo estava em pé atrás dela, de braços cruzados e, com expressão sombria no rosto, seguia com os olhos como diminuía a pilha de dinheiro colocada ao lado da condessa. Pare de jogar, mamãe, você perdeu tudo novamente, sussurrou ele, inclinando-se para a mãe. Eu vou recuperar tudo, a sorte irá voltar, respondeu Gabriele com voz entrecortada, retirando da carteira o restante do dinheiro. Vou ao bar tomar um copo de limonada. Termine de jogar assim que eu voltar para que possamos ir embora imediatamente, disse Tancredo, ao sair. Mal ele desapareceu na multidão, o banqueiro judeu, que estava parado a alguns passos e não tirava os olhos da condessa, aproximou-se dela e disse: Condessa, estou à sua disposição. Pode jogar qualquer quantia. Sua sorte vai voltar. Sinto que a senhora vai ganhar. Gabriele levantou os olhos e viu Finkelstein, que por várias vezes a ajudara no passado emprestando-lhe dinheiro. Ela inclinou a cabeça em sinal de agradecimento e, sem contar, trouxe para si o dinheiro e o cartão no qual o banqueiro escreveu o valor cedido. 2 horas depois, mal se segurando em pé e pálida como a morte, a condessa deixava o cassino apoiada no braço do filho. O que você fez, mamãe? Você perdeu o nosso último dinheiro e nem sei como sairemos da cidade. Gabriele não cerrou os olhos a noite inteira. Mais do que a crítica do filho, ela sentia remorsos e, muito perturbada, andava pelo quarto sem descanso, pensando. Mas o que é isso? Perguntava-se. A paixão pelo jogo tomou conta de mim. Sou uma mulher desonesta que arruína e destrói a todos que me amam. O que seria isto? Seriam meus crimes ou a maldição de Gottfried que me arrasta de lugar para lugar como uma palha e não me dá sossego? No dia seguinte, às 12 horas, Cecília entregou à sua senhora o cartão de visitas do banqueiro Finkelstein que desejava ver a condessa. Gabriele empalideceu, mas tinha obrigação de recebê-lo. Após a troca de cumprimentos, o banqueiro tirou da pasta um maço de papéis timbrados e disse: Condessa, estas letras de câmbio, junto com o valor que a senhora recebeu ontem, representam um considerável capital. Eu vim para saber quando e como a senhora vai acertar isso comigo. Gabriele pegou os papéis,
Leus e uma palidez mortal cobriu seu rosto. Queria falar, mas seus lábios trêmulos não queriam obedecer. O banqueiro, que não lhe tirava os olhos, inclinou-se para ela. Condessa, sou seu amigo e estou pronto a tudo para agradá-la. Sei que a senhora está inadimplente, mas, se quiser, podemos fazer um acordo. Que acordo? Perguntou Gabriele com esforço. O banqueiro era um homem ainda jovem e de aparência bastante agradável. Sem ocultar mais a paixão que ardia em seu olhar e suave em sua voz, ele inclinou-se ainda mais e, agarrando a mão da condessa, disse: Diga-me uma palavra, condessa, e estes papéis serão rasgados. Sou milionário e tudo o que a riqueza pode trazer colocarei aos seus pés. Se, infelizmente, eu não fosse casado lhe proporia casamento, mas agora só posso pedir o seu amor e implorar-lhe não rejeitar os meus sentimentos. Gabriele ouvia tudo em silêncio de olhos bem abertos. Sua cabeça girava. Será que ela descera em tanto que qualquer judeu pensava que poderia comprá-la como amante por alguns milhares de francos? Sua natureza explosiva e orgulhosa despertou de repente. Levantou-se com um grito e deu um tapa no rosto do banqueiro. Eis a minha resposta, conseguiu pronunciar ela, fora de si. Como, mamãe? Este cão judeu ousou ofendê-la. Exclamou Tancredo entrando correndo no quarto e agarrando o financista pelo pescoço. Deixe-o, disse a condessa, separando os dois. O senhor pagará por todas estas ofensas, conde Requenstein, sibilou o banqueiro, roxo de raiva. Se em 24 horas vocês não pagarem o que me devem, vou envergonhá-los na justiça. Ele agarrou os papéis jogados na mesa e, precipitadamente, saiu. Por instantes, tudo ficou em silêncio. Depois o conde perguntou: Quanto você lhe deve? 30.000 taleiros. Oh, Tancredo, perdoe-me, sussurrou a condessa, baixinho. Chega, mamãe, não a culpo. Agora não é hora de desculpas, mas de pagar a esse salafrário e sair de alguma forma desta situação. Que desgraça eu não poder dispor das minhas propriedades devido ao testamento. O que acha de telegrafar ao banqueiro de Arno? Talvez ele nos ajude. Nunca. Eu proíbo, exclamou nervosamente a condessa. Além disso, nós somente perderíamos tempo quando cada minuto é precioso. Pode ser que Arno já não exista mais. Há mais de 12 anos ele não dá sinais de vida. É melhor eu lhe entregar as minhas joias que valem, no mínimo, o montante que devemos, acrescentou ela com grande tranquilidade. Gabriele foi ao dormitório e trouxe de lá algumas caixas. Quando ela entregava ao filho os colares de brilhantes e safiras, suas mãos tremeram febrilmente. Aquele era o colar que Arno tinha lhe dado. De manhã, mandei chamar Nibert e ele, provavelmente, já está aqui. Vou mostrar-lhe estas joias e pedir-lhe para arranjar o negócio, disse o jovem conde, guardando as joias num saquinho e saindo do quarto. Ele era guardado por um homem de meia idade com um rosto enérgico e esperto. Era Nebert, uma espécie de cambista e negociante que servia a Tancredo como fiel agente para tratar de seus pequenos negócios amorosos e financeiros. Nebert fora por muitos anos o secretário e administrador de Dom Ramos de Moreira. Conseguindo juntar um certo capital, ele agora se ocupava de seus próprios negócios. Vivia parte do ano em Mônaco, onde tinha uma irmã casada com o dono do hotel, e o resto do tempo em Berlim. Tancredo conhecia-o como uma pessoa fiel, honesta e de confiança. Sem entrar em detalhes, o conde contou-lhe a necessidade de efetuar um pagamento em 24 horas e entregou-lhe as joias, pedindo penhorá-las ou mesmo vendê-las, se preciso fosse. Nebert balançou a cabeça, preocupado. Conde, realmente não sei como efetuar este negócio, disse ele, enxugando a testa.
Vender tão rápido está fora de cogitação. Penhorar não é difícil, só que nenhum dos agiotas vai pagar o valor de que precisam. São umas hienas. Pagam 1 franco por aquilo que vale 100 francos, isso sem contar os enormes juros que cobram e o prazo curto que estabelecem. Então, o que fazer? Perguntou Tancredo enxugando o suor que cobriu sua testa. Espere um pouco, conde, tive uma ideia. Existe por aqui uma pessoa que empresta dinheiro com penhora e sem penhora. Na verdade ele só faz negócios certos, mas são bem mais honestos e seus juros são suportáveis. Se o Sr. Berg aceitar este negócio, tudo vai dar certo. Vou imediatamente falar com seu agente, Sr. Gaspar, e em 2 horas trago-lhe a resposta. Gottfried estava sentado em seu gabinete controlando as contas quando seu velho criado informou que Gaspar chegara com um negócio urgente. Ao ver seu agente com um embrulho nas mãos, o expressivo rosto de Weirenfels ficou sombrio. A necessidade de efetuar avaliação de penhor era-lhe repulsiva. Toda vez ele tinha grande dificuldade de dominar os seus escrúpulos em negócios deste tipo. Gaspar fez um rápido relatório de todos os negócios e colocou as caixas na mesa. Estes objetos foram trazidos por um corretor chamado Nibert e, antes de vir aqui, passei no joalheiro para avaliar as pedras. São muito boas, mas acho que o valor pedido é muito alto.